E essa semana o Senhor ministrou no meu coração sobre algo que Ele tem dado para a gente. E muitas vezes por causa da nossa atividade, da nossa proatividade, o tanto que nós, a correria do dia a dia, aquilo que nós fazemos mecanicamente, no automático, e não percebemos um dom maravilhoso que Deus tem nos dado, que se chama vida. Olha para quem está do teu lado e fala assim: vida. Vida. O Senhor nos deu o dom da vida, e nós precisamos entender e aproveitar isso todos os momentos, em todas as etapas, curtir isso de uma forma que agrada ao Senhor cada dia mais. O dom da vida, ele é maravilhoso, e quando nós paramos para meditar e para entender que isso é uma dádiva de Deus, vivermos dia a dia, dia após dia, a gente passa a entender, irmãos, a preciosidade que é colocar isso diante do trono do Senhor. Porque a nossa vida, o livro de Eclesiastes já deixa isso muito claro para nós, que a nossa vida, ela é por etapas. Eclesiastes, Salomão foi muito, muito feliz quando ele escreveu aquilo. Ele disse assim: vai ter tempo de rir, vai ter tempo de chorar, tem tempo de abraçar, mas vai ter tempo de afastar também. Nós vamos ter tempo de juntar, mas vai ter tempo de espalhar. Teremos tempo de comer salada, mas vai ter tempo de comer filé, comer hambúrguer, como já foi dito aí. Teremos tempo de paz, tempo de guerra, tempo de dor, mas tempo de rir, tempo de alegria, de jubilar, de celebrar na presença de Deus, de estarmos na igreja virando cambalhota. Mas vai ter tempo de tristeza, tempo de tribulação. E o que Deus ministrou no meu coração hoje é que em cada tempo, essa semana, durante essa semana, que em cada ciclo desse, que em cada momento, nós devemos extrair o máximo que pudermos do que Deus está querendo fazer, do que Deus está querendo falar, do que Deus está querendo trabalhar nas nossas vidas nesse tempo. Mas é da natureza humana, é nossa, não gostar dos momentos difíceis. Está na gente querer jubilar muito na hora da bonança, na hora da alegria, na hora da felicidade. Mas quando vem a tristeza, quando vem o problema, quando vem a tribulação, costuma vir a murmuração, costuma junto chegar algo que não agrada o coração de Deus, que é não aceitar o tempo do Senhor. E aí talvez você pode estar pensando aí: mas ele está querendo dizer que a tribulação também é bacana? Sai fora, não é isso não. Não é esse contexto, e muito menos é essa a teologia que eu estou querendo trazer hoje. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que até na tristeza, até na tribulação, até no momento difícil, nós conseguimos ver o agir e o mover de Deus nas nossas vidas, e isso serve para transformar a gente dia após dia, momento após momento, nós crescermos na presença do Senhor, estarmos na presença do Senhor, mesmo no momento de tribulação, mesmo no momento difícil. E sabe qual é a boa notícia que eu tenho para nós hoje, que Deus trabalhou para nós hoje? É que nós não estaremos sozinhos nesse momento de tribulação. Muita gente que nós não imaginávamos passa por tribulação também, passa por problema também. E eu destaquei alguns textos bíblicos que eu não vou me preocupar em estar citando, em estar lendo aqui. Se alguém se interessar depois, eu deixo com o pessoal da mídia e você pode pegar, porque eu vou trazer referências, eu vou trazer fatos bíblicos, narrativas bíblicas, para a gente entender que momento de tribulação pode se abater em qualquer um, mas quando tivermos na tribulação, precisamos entender que até ali tem propósito de Deus para o nosso crescimento. Amém? Nossa, agora eu gostei, porque o povo dá um amém quando eu falo que vem tribulação. Esse é para glorificar de pé, igreja. Mas foi o próprio Cristo quem disse isso, e está lá em João 16:33, Jesus vai e fala assim: no mundo tereis aflições. Ai Deus, e não entenda isso como Jesus amaldiçoando o mundo, não.
Isso era uma constatação que ele estava fazendo, porque esse mundo ele jaz no maligno, o príncipe das trevas é quem governa esse negócio aqui, está derramado. Então a gente precisa entender que aqui vamos passar perrengue, aqui a chapa vai esquentar, aqui terão momentos de dificuldade, aqui nossa, vai ter coisas que você vai falar assim, dá vontade de desistir, mas você não está sozinho, teve muita gente que passou por isso. Vou começar a citar aqui, a gente fala muito, quando prega, de Josué, as muralhas de Jericó, cantamos isso hoje aqui por coincidência, né? Essa nem nós combinamos, outra a gente combinou, mas essa a gente nem combinou, né? Vencedor, assumiu lá o lugar de Moisés, entrou na terra prometida, derrubou as muralhas de Jericó, mas a gente não para pensar que esse cara, Josué, ele sai do Egito com 40 anos de idade, e você sabe o que ele era lá no Egito? Ele era escravo. Já se ligou nisso? Já pensou nisso? Sim, relatos bíblicos, né? Tem versículos bíblicos disso. Josué 14, versículo 7 fala: eu saí com 40 anos, quando Moisés me pediu para ir em Canaã e verificar e trazer uma notícia. E depois disso, irmãos, quantos anos peregrinar pelo deserto? Quantos anos? Quem lembra disso aí? Me ajuda a pregar aí, por favor. Quantos anos houve a peregrinação no deserto? Se ele sai com 40, passou 40 no deserto, com quantos anos ele entra na terra prometida? Eu não vou fazer conta não, que eu não sou a Dilma aqui para poder fazer conta e errar, né? Mas vai somando aí, ele entra com 80 anos de idade na terra prometida, meu querido. Esse cara passa por tribulação 80 anos, ele foi escravo 40 anos. Quer ver outro? Ana, a mãe de Samuel, estéril, no momento da história que se a mulher não tivesse filhos, ela não servia. Você vê que vida de sofrimento, e ainda tinha um marido que tinha outra mulher, que ficava tirando sarro da cara dela, porque tinha filho e ela não tinha. Ei, Ana, ao ponto de ir para a igreja, chorar tanto na presença do Senhor, que o sacerdote fala assim: tem uma bêbada dentro da igreja aqui, ó. Meu Deus, que tristeza, que sofrimento. E aí a gente olha para nós, não pode cruzar os braços. Aí a gente olha para nós e fala: Deus, esse povo sofreu. Esse povo sofreu. Quer ver mais? O próprio Moisés, né? A gente falou de Josué. Tolerar Moisés, meu Deus, quando estuda a história de Moisés, Moisés tolerou uma galera durante 40 anos no deserto. E esse número 40 ele é interessante, tá? Porque a gente vê ele ao decorrer da Bíblia por vários momentos. Ele passa 40 anos primeiro em Midian, onde ele constitui família, fugindo de um assassinato que ele tinha cometido cá no Egito. Ele teve que partir. Depois de 40 anos, a sarça, Deus aparece para ele numa moita de capim pegando fogo, que a Bíblia chama de sarça ardente, eu chamo de capim, e apresenta a missão para ele, apresenta o projeto para ele, para libertar um povo que estava sofrendo, que estava passando perrengue, que estava passando por dificuldades. E Moisés peregrina por esse deserto também, por mais 40 anos. E ali tinha gente reclamando, tinha gente que queria voltar para o Egito, tinha gente que estava traindo Moisés. Os próprios irmãos, Moisés sobe para o monte para poder falar com Deus, e o pessoal pensa que ele tinha morrido, o irmão que ele tinha deixado liderando, que era para poder falar: não, gente, vamos continuar firme, porque ele está conversando com Deus e vai voltar. Não, morreu mesmo, vamos fazer um bezerro aqui, vamos fazer uma outra, vamos fazer um outro Deus. Eita, que tribulação, que perrengue. Por que nós passamos isso? E muitas vezes nós falamos com Deus: Deus, por quê? Eu não mereço isso. Deus, por quê? Irmão, se eu for falar de José do Egito, então, esse podia falar por quê, né? José era quem? Ele era filho de Jacó.
até esse momento da nossa história, ele tinha 10 irmãos, e ele era o filho preferido do pai dele, porque o pai amava muito a mãe dele. E o pai destaca ele dentro dos irmãos, e nasce um ciúme entre os outros irmãos. Mas ele era obediente, ele era temente a Deus, ele fazia tudo certo. A narrativa bíblica diz isso, que ele foi provado e aprovado. Mas esse cara foi vendido pelos irmãos como escravo, de filho preferido a escravo. Ele foi caluniado, mentiram sobre ele, inventaram histórias dele. Ele é tentado pela mulher do seu patrão, e ele é jogado na cadeia como estuprador. Oh Deus, isso é vida. Esse cara tinha tudo para ser um rebelde, falar assim, ó, desisto, eu quero a morte. Na cadeia ele resolve um problema de pessoas importantes, que por causa da solução desse problema saem e esquecem ele por mais 13 anos na cadeia. É muito sofrimento, é muita tribulação, é muito problema. Mas a Bíblia fala que ele foi um cara provado e aprovado. A gente podia parar por aqui, não, mas eu quero continuar. Quero te dar outros exemplos. Teve uma pessoa abaixo de Cristo, que se você um dia tiver a oportunidade de ir em Israel e falar mal dessa pessoa, você morre lá. Davi. Davi é a pessoa na Bíblia, que a Bíblia fala que é o homem segundo o coração de Deus. Ele foi ungido para ser rei, porque o rei que tinha sido ungido já não servia mais, já tinha abandonado os princípios, já não prestava a Deus o culto devido como devia ser. Substituição de Davi por Saul. Ele é ungido, escolhido entre os irmãos. Quando o profeta chega na sua casa, ele vai passando irmão por irmão, ele olha para um e fala, é esse, Deus fala, não é. Ele olha para o segundo e fala, é esse, Deus fala, não é. Cara, eu não olho segundo o olho humano, segundo o que os homens olham. A minha intenção é essa, vai passando. Samuel passa todos os filhos e pergunta para o pai e fala assim, não tem nem mais um? Tem mais um, está lá no pasto cuidando das ovelhas, traz lá. E quando ele olha aquele menino, Deus fala, é esse. Ô Deus, você está certo? É esse. Davi é ungido, rei sobre todo Israel, mas não reina. Ele volta para o pasto, ele volta para as ovelhas, e fazia tudo certo. Davi mata gigante, ele vai para o exército do rei. O Espírito do Senhor habita no coração de Davi, habita em Davi, habita no próprio Davi. Tudo certinho, tudo ok. Mas um espírito maligno se apodera do rei, então, e ele começa a ser perseguido, e ele tem que fugir. E tem um momento da vida de Davi, uma fase da vida desse grande rei de Israel, ungido, já sobre a unção, que ele tem que se esconder em cavernas. Ele tem que passar um período da vida dele habitando em grutas, em cavernas, para não morrer. Gente, que loucura é essa? Como assim? Não tinha unção de Deus sobre ele? Meu querido, o mundo jaz no maligno. Deus é Deus até na tribulação. Mas sabe o que acontece? Na caverna, Deus dá as músicas mais bonitas, os salmos mais bonitos, no momento de tristeza, no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento onde ele está arrasado. Deus dá letras que nós cantamos até os dias de hoje.
Exemplo do Salmo 57 e o Salmo 142, se você puder abrir o Salmo 57, por favor, só para a gente ler um trechinho. Na caverna, na gruta, escuro, sem ninguém, ele fala assim, ó: estou cercado, versículo 4, Salmo 57, versículo 4, eu estou cercado de leões ferozes, ansiosos para devorar suas presas humanas. Seus dentes são como lanças e flechas, a sua língua corta como espada afiada. Versículo 6, meus inimigos me prepararam uma armadilha, eu estou exausto, é muita angústia. Abriram uma cova profunda no meu caminho, mas eles próprios vão cair nela. Meu querido, vai lá para o outro salmo, vai lá no Salmo 142, olha o que esse cara, olha a angústia na vida desse cara que tinha a unção de Deus para ser rei, e nesse momento ele não consegue entender. Salmo 142, versículo 1, eu clamo em alta voz ao Senhor, suplico pela misericórdia do Senhor, eu derramo diante dele minhas queixas, eu lhe apresento as minhas angústias. Pastora Joana, psicologia diz o que disso aqui, ó: quando eu estou abatido, somente tu sabes o caminho que eu devo seguir. Onde quer que eu vá, preparam uma armadilha para mim. Eu procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar, ninguém se importa com o que acontece comigo. Qual o próximo passo numa vida dessa? Está caminhando para onde? Meu Deus, você acredita nisso? O cara está depressivo. O cara está depressivo. Davi, nós estamos falando de Davi. Tem mais. Aí você está falando assim: meu Deus, o que é essa mensagem hoje? Onde é que nós vamos parar com isso aqui? Mas presta atenção. Se eu fosse falar de Jó, aqui eu não vou dar versículo não, aqui é o livro inteiro. Que é isso? Jó era o cara mais íntegro que existia naquele tempo. Isso não é alegoria não. E aí, por causa de uma treta de Deus e o diabo, que vai ser constante, isso aí é meu servo. Eu sei que é teu servo, mas ele tem tudo, pode tirar. Esfrega na cara de Satanás, pode tirar o que você quiser, não toca na vida dele não. E Jó vive o que eu entendo ser gente, aqui não tem comparação não. Aqui não tem comparação. Perde tudo de bem material que tinha, perde os filhos, perde a saúde, mas não perde Deus. Mas não perde Deus. Jó 19, 25. Pega a tua Bíblia e pega esse versículo e risca, destaca, grava isso, publica isso onde você quiser. Mas olha o que esse cara fala. Jó 19, 25. Sei, não tinha mais nada, não tinha nem saúde, tinha lepra da cabeça ao pé. Sei que o meu Redentor vive. Sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. E esse meu corpo, depois que ele tiver decomposto, ainda assim, em meu corpo, verei a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você consegue glorificar? Meus irmãos,
anotei mais um monte aqui, mas vamos parar por aqui, porque chega, né? Chega. Ninguém aguenta isso não. Se eu fosse falar de Paulo, gente, Paulo, naufrágio, bateram, cuspiram, xingaram, prenderam, pisaram no pé dele, um monte de coisa. Ele estava firme. Os discípulos, Jesus, o próprio Cristo, Deus chama e fala assim: deu ruim lá embaixo, Adão contaminou o sangue, preciso de você, desce e arruma a casa, preciso de um sangue real, para poder purificar a humanidade de novo. Vem Cristo, entrega o sangue dele, a própria vida, para remir os meus pecados, para me lavar por aqueles pecados que eu ainda vou cometer. O próprio Cristo é traído, é cuspido, apanha, é preso, bota ele numa cruz, e esse cara passa por aflições. Tem um momento da vida de Jesus que ele sobe no monte, ele separa 3 e fala: fica por aqui, eu vou ali orar. E quando ele volta, tem 3 dormindo. O que isso significa? Significa dizer, irmãos, que aqueles 3 não estavam nem aí naquele momento para a vida de Jesus, não tinham entendido. Eu e você reclamamos das tribulações que passamos. Se o próprio Cristo passou por momentos de tristeza, de angústia, de profunda vontade de desistir, se possível, passa de mim esse cálice, porque está complicado, está pesado, está puxado, suou sangue, a tensão era tanta, que gotas de sangue saíam pelos poros. Meu Deus, eu e você passamos por tribulação. Eu sei das minhas. São lutas, irmãos. São problemas. São dificuldades. São coisas que fazem com que a gente tenha momentos de falar assim: Deus, eu não quero mais. Não quero mais. Eu não quero mais. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, eu não sei o que passa na tua vida, eu não sei qual é o momento, qual é a dificuldade, qual é a tribulação que se abate sobre você. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Josué conquistou a terra prometida. Ana teve um filho, entregou na presença do Senhor. Ai, Moisés não entrou na terra prometida? Tem muita gente que fala isso: Moisés não entrou na terra prometida. Fisicamente, Deus sepulta. Mas eu quero te dizer uma coisa: e no Monte da Transfiguração? O Monte da Transfiguração fica na terra prometida. Quem apareceu 2000 anos depois? Quando alguém fala assim: Moisés não entrou na terra prometida, quem é que estava lá com ele? Com Jesus, transfigurado? Moisés e Elias. Entrou ou não entrou na terra prometida? Entrou ou não entrou? Demorou 2000 anos, mas está lá. José, de preso, dorme preso e acorda governador do Egito. Davi, 3 unções. Primeira, volta para o pasto. Segunda, reina sobre Judá. Terceira, reina sobre todo Israel, cumprindo a promessa do Senhor lá em Samuel, quando ele ainda era pastor de ovelhas, o maior rei, humanamente falando, sobre Israel. O símbolo de Davi até hoje está na bandeira de Israel. A espada de Davi está no museu nos Estados Unidos. Coisa mais linda, só vi por foto. É Deus cumprindo as promessas dele sobre as nossas vidas. E Jó? Ei, Jó. Jó recupera tudo dobrado. Os filhos e as filhas, a Bíblia fala que são os mais belos de todo momento. Continuou com a mesma esposa. Tá bom, fazer o quê?
promessa de Deus para a vida dele era aquela lá, ficou com ela, ele que escolheu, se vira. Ai, roeu o osso até o fim agora. Ai, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Tudo de volta, restaurado, cumprido. Momento de alegria, momentos de tristeza, momentos de alegria. Jesus, no terceiro dia ressuscita, para que eu e você tivéssemos de novo livre acesso ao Pai. O povo não entendia. Aquela morte é física, aquilo era vencendo a morte, aquilo era olhando para o diabo e falando assim: ô, trouxa, perdeu, mané. Consegue entender isso? Na tribulação, o Senhor ensina como viver no tempo de alegria, no tempo de bonança, no tempo de paz. Esses dias ministrando para os jovens aqui, a gente combinou um negócio e eu quero combinar com vocês. Que quando eu disser assim, para terminar, aí eles falavam assim: então nós estamos chegando agora no final da mensagem. Então, irmãos, para terminar, legal. Salmo 121. Quem poderá nos defender? Quem poderá nos defender? O rei, no momento de angústia, habitando em cavernas, sendo perseguido, não entendendo por que a promessa do Senhor não estava se cumprindo na vida dele, por que os projetos, os propósitos de Deus ainda não estavam sendo realizados, por quê? Cheio de perguntas, cheio de indagações. Ele diz assim: olho para os montes, elevo os meus olhos para o monte. Pode vir, galera, pode vir, pode subir. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. As luzes vão ser apagadas nesse momento, e você pode ficar à vontade na presença do Senhor, de pé. Não vou te chamar aqui na frente não, mas do seu jeito. Eu queria que você prestasse atenção nessa canção que os meninos vão ministrar agora. Porque quando a tribulação vier, quando se abater sobre você a noite fria, quando aquela tristeza profunda tirar a tua paz, tirar o teu desejo de viver, olha para o monte, olha para o alto e clama por socorro. Quem poderá me defender? Que a resposta vai vir.